Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Conversas da Alma, dentro do nosso canal Espiritismo com Cristo. Aproveito para lembrar, antes de apresentar quem estará conosco aqui nesta mesa hoje, para lembrar vocês de compartilhar o vídeo, seguir também as outras publicações que nós temos dentro do canal, Evangelho toda segunda-feira às 18 horas, Cartas de Paulo, estudo de um livro espírita, enfim, o programa ele é bem recheado para que você possa usufruir à vontade. E hoje nós estamos aqui com mais dois convidados, Tiago e Paulinho. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no podcast, no Conversas da Alma, e que a gente tenha realmente uma conversa aí bem fluida, porque eu sei que em outubro está cheio de programação especial. Verdade, é isso? Verdade. O mês de outubro agora é o mês espírita, né? E a nossa casa, que é o Nea Luz, procura sempre fazer algo voltado para que possa atrair mais assistidos, mais pessoas que, mesmo que não sejam espíritas, mas que queiram assistir uma palestra. Então a gente faz o mês todo praticamente voltado com algum tema. Esse ano aqui calhou de ser os 20 anos do Nea Luz. Então vamos falar sobre o Nea Luz e o nosso tema será Santa Casa Santa, né? A Casa de Luz, e espero que seja sucesso igual todos os anos. E aí a gente vai aprofundar para você explicar direitinho tudo isso. Tá bom. Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo espaço. Imagina. É muito bom aqui a gente conversar um pouquinho aí, espalhar um pouco da doutrina espírita. Sim, sempre temos muitas histórias. Mas antes de começarmos oficialmente, vamos fazer uma oração para a abertura, que a gente entende que aqui também é um trabalho, né? E a gente pede sempre a proteção dos mentores, enfim. Paulinho poderia fazer, por favor? Faço sim, com o maior prazer. Então vamos, mais uma vez, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade que, mais uma vez, se faz presente nesse ambiente, onde aqui falaremos sobre a doutrina, sobre as casas espíritas, e que possamos ter o auxílio dos nossos mentores e que tudo saia da melhor forma possível. Mestre Jesus, mais uma vez, muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tiago, vamos começar por você. Se apresente, conte pra gente um pouquinho aí a sua história. Você nasceu em berço espírita, você veio de outras tradições religiosas. Como que foi seu encontro com o espiritismo? Conta um pouquinho pra gente, para as pessoas saberem quem é o Tiago. Vamos lá. Eu sou o Tiago De Luca, tenho 46 anos, tá? Sou pai da Bia e do Miguel, sou casado com a Luciana, que também é espírita, trabalha lá no Cristão lá também. E hoje eu estou como vice-presidente do Nea Luz, por isso que a gente está aqui, principalmente para falar do Nea Luz, tá? Eu entrei no espiritismo assim, eu nasci em berço católico, tá? Depois até conto uma outra historinha da família, que é muito legal isso daí. Mas eu nasci num berço católico e eu sempre me inconformei. Eu sempre tive inconformismo com o mundo, como que ele era, como que é. Então eu sempre procurei uma outra fé, uma outra religião. É aquilo que a gente fala, né? No espiritismo você sempre chega pelo amor ou pela dor, né? Eu fui na procura mesmo. Então eu estudei várias religiões, estudei várias fés, pratiquei algumas outras fés. E foi no espiritismo que eu me encontrei de verdade. Eu achei essas respostas para que eu tinha. Essas perguntas que eu tinha dentro de mim. Então, hoje, dentro da doutrina espírita, eu consigo explicar qualquer fenômeno que acontece, qualquer situação que acontece. Às vezes, aquela situação que acontece não agrada muito a gente. É normal isso acontecer. Mas dentro da doutrina espírita tem uma explicação para tudo e às vezes não cabe a gente entender ainda. Sim. Mas num certo momento a gente vai conseguir entender isso daí também. E a história da minha família é assim. O meu tataravô, ele veio da Itália e
ele veio junto com Bento Garibaldi para fazer a Revolução no Rio Grande do Sul. Nossa! E daí, naquela época, vinha de navio, tudo. Ainda não tinha transporte aéreo, né? E conversa daqui, conversa dali, ele acabou desistindo de ir para a Revolução. Ele se estabeleceu em Barra Bonita. E ele já tinha uma descendência... Na verdade, eles não eram espíritas, mas eles tinham uma forma meio diferente de tratar. E o que acontece? Daí o meu bisavô já, ele era espírita mesmo. E ele tinha até o dom da cura. Ele fazia cura, tudo mais. E estamos falando lá de... Antes de 1800 e alguma coisa. Na virada do século. 1800 e 1900. E ele fazia cura. E daí ele foi processado por exercício ilegal da medicina. Olha só. E ele foi perseguido por isso, tudo. E daí ele rompeu com o espiritismo, entendeu? E depois toda a família continuou seguindo a linha católica. E eu que vim resgatar essa veia aí do... Olha só, e a gente pensando, né, exercício ilegal da medicina, naquela época mal tinham médicos, né? Vamos pensar nisso. Tinham muitos os curandeiros, tinham os que eles chamavam até de boticas, né? Que eram os farmacêuticos que tinham lá as ervas. Não tinham tantos médicos, né, formados ainda, mas né? era mais... Mas eu acho que era perseguição com viés religiosa, né? Às vezes os próprios médicos, né? Falam, peraí, tá tirando... a minha freguesia aqui do que está acontecendo, porque eram coisas que aconteciam de verdade mesmo. Quando ele começa a ficar mais conhecido na região, você acaba tendo essa distorção, né? Mas isso que eu fui ficar sabendo depois, que até quando eu assumi, que falei, agora eu sou espírita, estou seguindo e tal, e foi meu avô que me contou toda essa linhagem aí, né? Que ele falou assim, não tenha vergonha de ser espírita. Isso é muito importante. Entendeu? Não tenha medo. Ele me apoiou muito nisso. E ele me contou toda essa história da família, né? E ele falou, eu nunca fui porque meu pai já me aconselhou a não ir e tudo mais, por causa de toda essa situação que aconteceu. Mas siga seu caminho, seja feliz, né? Isso que importa. E é o que importa aquilo que a gente fala, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, a pergunta, né? Qual que é a melhor religião do mundo, né? E os espíritos respondem, aquela que te faz uma pessoa melhor, né? Aquela que te aproxima de Deus, né? Então, foi aí que eu achei dentro do espiritismo, me encontrei realmente dentro do espiritismo. Hoje eu sei, eu olho, eu falo, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era semana passada, eu sou uma pessoa melhor do que eu era ano passado, sou uma pessoa melhor do que há 15 anos atrás, quando realmente eu assumi que sou espírita, entendeu? Então, e assim você vai seguindo o caminho. É muito legal isso daí. E você, Paulinho? Conta pra gente também. Você é espírita desde criança? Sua família também já era ou não? O que te aproximou? Enfim, conta um pouquinho pra gente esse início seu, essa sua aproximação com a doutrina espírita. Bom, como o Thiago falou, né? E como a gente vê, como um bom espírita, eu venho de uma família católica. A maioria de nós. Os meus avós são espanhóis, né? E a maioria desse pessoal mais antigo, eles costumam levar o catolicismo bem. Mas eu nasci na zona leste de São Paulo, Vila Formosa. E tem um centro espírita muito conhecido lá, que é o Perseverança. Eu me lembro quando pequeno, apesar da minha mãe ser católica, sabe que católico ele sempre vai um pouquinho aonde o vento sopra, né? E às vezes eu me lembro de ir no Perseverança. E aí depois vim para Carapicuíba e não me apegava tanto à religião, né? Na minha época de mocidade e tal. E depois, passado um tempo, eu comecei também a ter alguns questionamentos, algumas coisas que no catolicismo não me entregava, sabe? Sempre aquela questão assim,
isso não te compete a saber, isso são desígnios de Deus, e eu achava muito pouco. E comecei, né, a procurar algumas coisas, a ler bastante. Eu lia muito Zíbia Gasparetto, né? E eu cheguei mesmo ao espiritismo através da minha esposa, porque ela que achou, né, a luz, e um dia comentou comigo, né? Vamos lá conhecer, tal. Fui, gostei e comecei a frequentar. Frequentando, né, a luz, eu percebi que ali eu tinha as respostas daquilo que às vezes me encucava, né? E eu comecei a me aprofundar nos estudos, fiz os cursos básicos do espiritismo de 5 anos, e a gente sabe que a doutrina espírita não tem fim, os estudos. É verdade. É constante, né? Então eu comecei a me aprofundar bastante e comecei, vamos se dizer, entrar de cabeça, né? Na doutrina. Isso foi me alimentando, isso foi me tornando uma pessoa diferente do que eu era. Cada vez que eu olho para trás hoje, eu vejo, né, que eu deixei algumas coisas, que eu mudei em algumas coisas, né? Eu sei que eu não vou atingir a perfeição nessa encarnação, né? Nenhum de nós, com certeza. De nós. Mas eu costumo dizer que é assim, se a gente vem com um débito de 100, que a gente volte com 90, 80, mas nunca com 110 ou 120. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu procuro fazer com que eu evolua, auxiliando as outras pessoas, aqueles que, porventura, precisam de algum auxílio, e tentar, a cada dia que passa, me melhorar, sabe? Tentar aprender algo mais, tentar demonstrar mais. E o que me apega mais no espiritismo é aquela questão de ele não te obrigar a nada. Sim. Te deixar pelo livre-arbítrio, né? Pela sua razão, pelas suas escolhas. Exatamente, né? Porque assim, eu acho que tudo que é obrigado é difícil. E às vezes muitas pessoas me perguntam, as pessoas que sabem que eu sou espírita e tal, me perguntam assim, pô, cara, eu vou na igreja evangélica, eu vou na católica, será que eu vou me dar bem lá? Eu costumo dizer assim, ó, vá e veja. Porque se você é um bom católico, de repente você não vai ser um bom espírita. Então você continua no catolicismo ou na igreja evangélica, que lá é o seu lugar. Como o Tiago falou aqui agora de pouco. Não existe religião. A religião e mesmo porque é as religiões são invenções humanas. Invenções né? humanas, todas exatamente. Elas são factíveis. Então... E a religião é aquela que te torna melhor. Que te torna seja melhor. qual for. Sim. O mais importante é você trazer os ensinamentos do Cristo para o seu lar. Sim. Entendeu? Eu tenho a minha esposa, que também é espírita. Os meus filhos, eu sou pai da Mariana. Sou pai do Pedro. Mariana tem 24 anos, já é formada, é cirurgiã dentista. O Pedro ainda está nos caminhos dos estudos, mas também segue a doutrina. A Cristiane também, né, que é a minha esposa. Então, assim, para mim, hoje é o que me acalenta, é o que me supre, sabe? E é isso aí, né? E é interessante que você falou há um pouco tempo atrás, que você mergulhou, né? Eu acho que muitos, a doutrina faz isso, né? Você mergulha de um jeito, porque você quer ler todos os livros, você quer estudar... É como se uma cortina se abrisse e começasse a se revelar um mundo que você fala, eu não sabia que isso tudo existia, né? Exatamente. E aí você quer saber mais, você quer estudar. E é como você disse, não tem fim. Não tem fim, e mesmo porque a própria espiritualidade diz que ainda só está sendo ofertado conhecimento que seja de acordo com o nosso entendimento. Quer dizer, ainda existe muito mais nessa espiral que ainda não nos compete. Não nos cabe ainda o entendimento de como seria esses outros mundos, né? Então a gente floreia um pouco, a gente imagina, mas de fato a gente não sabe como que é. Por revelações. Por né? revelações. O Antigo Testamento é a primeira revelação. O Novo Testamento é a segunda revelação. Para nós espíritas, a terceira revelação são as obras de Kardec. E eu ainda tenho uma teoria que as obras do André Luiz são a quarta revelação. Porque ele começa a conectar daí o que o Kardec ensinou, demonstrando como que funciona no mundo espiritual. Sim. Ele traz muito detalhes disso daí. Do como é o dia a dia, né?
de como que é. E, que nem você falou, vai sendo revelado conforme a necessidade nossa e o merecimento, principalmente. Sim. E é muito legal isso, porque o Kardec, quando ele decodificou a doutrina, ele deixou bem claro isso, que a doutrina ela é baseada, lógico, em ciência, filosofia e religião. E ele falou, se um dia a ciência provar que está errado, fique com a ciência. E até hoje, mesmo você estudando mais profundamente as obras do André Luiz, principalmente, cada vez mais você vê que a ciência ela evolui e ela vai demonstrando que o André Luiz já falava. Correto. E o engraçado, Tiago, e o legal é que a gente vê hoje que é o contrário do que Kardec falou, né? Se você vê que a ciência prova, fique com a ciência. E hoje a gente vê a ciência já provando a existência da vida pós-morte, a pluralidade das vidas. Sim. Né? Então isso a ciência já está praticamente provando isso, né? Então Kardec ele tinha muita razão no que ele falava e ele tinha certeza do que ele falava ali, porque ele sabia que ele não estava falando besteira, né? Para dizer, ó, se você vê que a ciência não prova isso, você siga com a ciência. Não, e né? hoje essa semana eu li um artigo científico de um pesquisador sobre a consciência, porque a consciência é um grande mistério na ciência ainda, onde que fica, como que funciona, o que que é, né? E ele estava comprovando que a consciência faz parte do campo eletromagnético. E ela não fica no nosso cérebro, porque senão quando a gente morresse, o cérebro parasse de funcionar, a nossa consciência ia embora. E a gente sabe que, para nós, o espírito é o que mantém a consciência, né? Só que quando ele usou essa palavra campo eletromagnético, aí você vê que é a pura energia que também é o espírito, né? Então as coisas começam a conversar, assim, usando outros termos, mas se você amplia, você fala assim, nossa, que bacana, né, que isso está acontecendo e que há cientistas querendo estudar também sobre isso. E como você mesmo disse, nada é por acaso, né? Tudo está certo. Então, talvez até estes cientistas venham com a missão de começar a aproximar a ciência. Um pouquinho, trazer um pedacinho só. Não vamos revelar tudo. Não. Só E você sabe que isso é algo que é inerente a religiões, todos têm a dúvida. E você sabe que a maior parte, ninguém tem medo da morte. O pessoal tem medo do pós-túmulo. Para isso, pra gente já não existe mais essa questão, né? A gente sabe que a gente vai ter o processo do desencarne, aquele processo no umbral que ninguém vai direto, passe né? Livre. Todo mundo vai passar. André Luiz com 8 anos no umbral, né? Então, quem somos nós para passarmos direto? Então, assim, nós já sabemos que essa questão de morte não existe, né? Então, é muito mais confortante, é muito gratificante saber que os planos de Deus para nós não é isso aqui, 70, 80 anos, né? Porque qual a primeira questão do Livro dos Espíritos? Quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a gente acredita nessa inteligência suprema de Deus, seria uma ignorância nossa acreditar que Deus faz um universo que tem bilhões de anos para que nós vivêssemos 70, 80 anos aqui. Né? Ninguém constrói uma casa de 2.000 metros quadrados, gasta milhões, entendeu? Para ocupar um cômodo. Não é verdade? Por 1 ano, 2 anos, entendeu? Então, Deus ele tem essa obra magnífica. Então, se a gente parar e pegar ao pé da letra das obras de Deus, ali já está escrito que a nossa vida é eterna. Né? Não tem o porquê temer. E a gente não tem por que temer e pensando que não faria sentido, né? A gente ser bom ou ser mal, fazer o bem ou não, porque se a gente acabasse realmente com a morte, tudo acabasse ali, tanto faria o que eu fui ou deixei de ser. Porque ia acabar, todo mundo ia acabar.
E a gente sabe que não é isso, né? Então, as relações familiares, que também vêm nessa ancestralidade, todas as relações que nós vamos construindo, todo o conhecimento adquirido ao longo daquela encarnação, ele permanece, todas as conquistas morais, elas permanecem. Então, tudo isso vai sendo uma somatória. E você sabe, Carla, que ultimamente, de uns tempos para cá, no nosso trabalho mediúnico, a gente recebe muito a visita de irmãos de outras orbes. Sabe? Se todos tivessem oportunidade de assistir ou ver, a gente... porque um trabalho mediúnico, a gente sabe, né? Que a pessoa tem que ser preparada, não Sim. pode, né? Então... É um trabalho muito sério. É um trabalho muito sério e a gente ultimamente vem recebendo muito a visita desses irmãos. Então, isso já é uma prova da grandiosidade, né? Da magnitude da obra de Deus. Sim. Né? Nós estamos aqui engatinhando aqui na... É legal, porque que nem eu falo, se fisicamente, se para uma nave alienígena do outro lado da rua ali e sai uns irmãozinhos ali, a gente vai entender. A gente, não, tudo bem, acontece, a gente sabia que isso poderia acontecer um dia, e tem muitas fés que não acreditam nisso, elas acabam caindo por terra numa situação dessa, né? Ou acreditam pela materialidade, né? Na matéria pode existir outras vidas. Ô, Tiago, mas você sabe que não é nem questão de acreditar ou não. Muitas doutrinas, a pessoa, não digo obrigada a seguir, mas ela tem medo de questionar. Ela é condicionada. Ela é condicionada àquilo. Então, ela, às vezes, tem medo de se aprofundar, entendeu? Então, ela fica meio que fechada naquilo que aprende. É aquela questão que a gente está falando do Primeiro Testamento, né? Não se poderia ter outra visão, até mesmo porque o entendimento do povo daquela época não... Mas é aquilo que a gente falou, é evolução conforme o merecimento e a necessidade. Mas Jesus já deixou bem claro lá, na casa do meu pai há muitas moradas. Exatamente. Eu penso muito nisso daí, sabia? É uma coisa que me fascina, sabe? Essa questão... E a gente pensar nessa... há muita morada na casa né, do meu pai, que ela é intertemporal também, né? Quer dizer... Os planos estão coexistindo ao mesmo tempo. Então, realmente uma coisa muito maluca, se a gente for pensar. E você sabe que isso, que eu falei, é algo que me fascina. E é algo que parece que já está comigo, assim, já veio comigo, é algo que estava latente dentro de mim, sabe? Porque eu lembro quando eu estudava, eu não lembro que ano que eu estava do curso do Espiritismo, não lembro se foi no Básico 2 ou no Mediúnico, não lembro. Acho que, se eu não me engano, foi no Básico 2. A gente precisou fazer um trabalho, apresentar lá, como se estivesse fazendo uma palestra. E aí, eu lembro que eu orei, pedindo uma luz para que eu me desse uma ideia, para que eu fizesse aquele trabalho. Cara, foi tão automático, veio essa questão há várias moradas na casa do meu pai. E eu sentei na frente do computador, comecei a fazer... Sabe quando o negócio deslancha assim, muito rápido? E depois daquele dia, depois daquela apresentação que eu fiz, parece que... me abriu mais ainda para essa questão, sabe? Então, sempre que eu posso, eu gosto muito de me aprofundar nesse tema, sabe? Eu fico muito fascinado, eu gosto muito, sabe? De saber... conhecer as obras de Deus, né? Mais a fundo, a questão... fotos espaciais, essas coisas... Me pega, apesar de deixar a gente meio maluco, né? Porque se a gente... tem uma luz gigante, não sei o quê. Aí a gente pensa, deve ser aqueles ônibus, deve ser Airbus, né? A gente fala, sabe nada, esse pessoal. Nessa questão, Carla, eu sempre penso assim, né? A gente tem que ir muito devagar. Porque deixa a gente meio pirado, sabe? Porque chega uma hora que você, às vezes, você tropeça em alguma coisa, alguma questão...
E se você não tiver muito preparado, você pira, porque é um negócio infinito. Né? É algo que você vai. E isso é presente em toda a humanidade, né? Tanto que a forma como a espiritualidade resolveu se manifestar na época do Kardec foi pelas mesas girantes, para justamente fascinar as pessoas. As irmãs Fox, para mostrar que o mundo espiritual existia. Então, isso permeia desde sempre, né? Em todas as culturas, em todos os povos, em todos os tempos, essa questão da divindade, né? Desse ser supremo, desse ser maior, das questões espirituais. Então, realmente, e aí é o que você falou, a gente tem que tomar cuidado, porque o convite inicial é entender que o mundo espiritual existe, que nós somos seres eternos, né? Mas tem todo o trabalho maior, que é o do desenvolvimento moral, que a gente tem, que essa é a nossa missão, né? Nos tornarmos seres perfeitos. Então, a gente tem que, como você mesmo disse, tomar cuidado, porque senão a gente fica só de um lado e esquece de cuidar do outro, né? Mas agora que a gente está nesse mundo de transição. Nesse mundo de transição. Saindo de provas e expiações para regeneração. E até dei uma opinião minha também, né? Que outro dia a gente conversando, que eu também participo de grupo mediúnico, a gente faz estudo, tudo, ou naquela leitura do Evangelho, um pouco antes, né? Aí teve uma das pessoas do grupo lá que falou assim, eu não acredito que a gente já está entrando no mundo de regeneração. Eu acho que a gente está muito longe disso ainda. Aí eu falei para ela, não, a gente já está assim. Se você pegar países lá do leste europeu, você pega que nem Suécia, Dinamarca, você vê que o pessoal, eles já tem uma curvatura moral melhor que a nossa. Eles já têm um modo de vida mais em sociedade. Você tem uma diminuição de criminalidade, você tem um governo que trabalha mais para a população, um sistema de saúde mais adequado. Você vê que eles já estão um passinho mais para frente ali para um mundo de regeneração. E é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer. Não vai ter uma chavinha. Não vai ser de repente, todo mundo acorda, oba! A gente, quando o planeta Terra saiu do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, também não foram foi milhões de anos. Até hoje a gente tem um pouquinho do primitivo ainda no planeta Terra. Sim. E é assim que vai acontecer também no mundo de regeneração. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser uma chavinha que vira. E regenerar é isso, regenerar não vai estar bom ainda. Sim. Regenerar é os espíritos quererem se curarem, né? Então, quando a gente vai a pele regenera porque ela está se curando. Então, ela ainda não está boa, ela ainda está sensível. Então, a gente tem que entender que o mundo de regeneração, ele ainda trará muitas demandas e esforços pessoais e coletivos para que realmente a gente consiga ter essa evolução. Regeneração, para mim, é um estado de convalescência, né? Que a pessoa, quando começa a se curar, e aí começa a cicatrizar as feridas daquilo tudo que a gente fez no mundo primitivo, no provas e expiações. Então, é lógico que a gente sabe que na regeneração nós teremos muito mais facilidade para o bem do que no provas e expiações. Mas é que nem você falou, Thiago, não é virar uma chavinha, não é um 31 de dezembro que amanhã é 1º de janeiro do ano seguinte. Não vai ser assim, né, cara? Não tem calendário para isso, né? Não tem. É uma forma de adaptação, né? É uma transição, né? Que pra gente pode ser demorado, mas é que o tempo no mundo espiritual é diferente, né? É muito diferente. É uma coisa que é assim também, né? Porque a gente não pensa nisso. Depende de nós também. Porque a gente tá aqui também para construir esse mundo de regeneração. A gente tá aqui para se melhorar e também ajudar a construir isso. E às vezes a gente se isenta dessa responsabilidade de fazer um mundo melhor para amanhã. A gente espera chegar lá e achar a festa pronta. Mas a gente tem que ajudar a levar a mesinha, encher a bexiga.
E fazer todo esse trabalho aí. A gente não vai achar a festa pronta, não, irmão. E pegando esse gancho seu, né, Tiago, e eu acho que era dos assuntos que vocês gostariam de trazer para essa conversa, realmente da importância das casas espíritas, até inclusive nesse processo de regeneração. Vocês poderiam contar um pouquinho também a história da casa que vocês atuam, né, do Nea Luz, contar um pouquinho sobre como foi essa trajetória, quais as dificuldades que vocês percebem hoje, inclusive das pessoas que procuram a casa de vocês, perfil, enfim, que a gente pudesse começar a conversar um pouquinho sobre a casa, né? Sim. A casa espírita, que é diferente de uma igreja, que é diferente de um templo. Essa casa que a gente gosta muito lá. Uma casa muito acolhedora, né? Bom, o Nea Luz, ele foi fundado há 20 anos atrás, né? Por pessoas que ainda estão lá, muitos ainda estão lá, seu Nelson, a Lúcia, né? Entre outros lá que estão, que chegaram logo em seguida também, a Neiva, tem o Maurício, pessoas já que são antigas. Foram pessoas que frequentavam o NEOV, né? E aí, o Dr. Ronaldo, todo mundo conhece o Dr. Ronaldo, sabe a vocação dele para o espiritismo, a vontade dele em fundar casas espíritas. E não foi diferente com o Nea Luz, né? A casa foi fundada com toda a dificuldade que toda casa, né, tem. Inclusive, esses dias a gente estamos fazendo aí a programação, a organização do mês espírita. A gente estava vendo umas fotos antigas, sabe? Da gente ver a casa do jeito que era, as pessoas mais novas, né? Então, é interessante a gente ver como o Nea Luz cresceu, né? Como era, como está hoje, com todas as dificuldades que todas as casas passam, né? As pessoas que lá chegam, é muito difícil aquela pessoa que não acha a casa acolhedora, né? Uma casa de amor e luz realmente, como diz o nome, porque o Nea Luz é Núcleo Espírita Amor e Luz. E a gente, com o passar do tempo, as administrações que vêm, todos que passaram por lá, sempre procuraram manter essa questão do amor e luz, e vem até hoje, né? Todos que continuam na casa, procuram manter, porque é algo que é gratificante a gente ouvir das pessoas, né? Nossa, como é acolhedor chegar aqui no Nea Luz, encontrar as pessoas dispostas a ajudar, seja lá quem for e o que for, né? E é isso, o Nea Luz é amor e luz. E vamos tocar para frente o tempo que for. Hoje, atualmente, eu estou como presidente, o Tiago como vice-presidente. Em outubro agora a gente tem eleição. Provavelmente serão pessoas novas, até mesmo porque eu não vou ser candidato. Então, assim, a gente ora para que a espiritualidade coloque em pessoas que mantenham essa questão. Que queiram continuar o legado, sabe? Né, que façam tudo aquilo que fizeram até hoje, porque todos que por lá passaram mantiveram essa questão. Então a gente ora muito para que a espiritualidade coloque no caminho pessoas que levem o legado. A nossa maior razão lá, além de, lógico, o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento moral e tudo, é os assistidos, né? Sim. Levar esse carinho, esse conforto para as pessoas necessitadas, que assim, geralmente as pessoas chegam no centro espírita desesperadas. É aquilo que a gente falou no comecinho, que vai pela dor, né? Desestruturadas, desconfiadas, né? Isso, e eles chegam sempre nessa intenção de desespero, tudo, e o Nea Luz sempre atende com muito carinho, com muita atenção. A gente tem alguns dias na casa dedicados, que nem na terça-feira, é um dia dedicado à cura. Então, tem bastante gente que vai mesmo no dia. Que são para tomar os passes, fazer os tratamentos. Tem passes e tem tratamentos específicos, né? A pessoa faz entrevista, tudo. Sim. E faz às vezes faz um tratamento específico. E o mais legal de tudo é quando a gente vê, assim, a pessoa chegando lá sem nem conseguir caminhar direito.
E depois de um tempo, depois de todos os trabalhos, perseverança da pessoa, tudo, você vê a pessoa mudada. Pô, isso não tem dinheiro que paga. Sim. Entendeu? Você vê a mudança da pessoa, porque a gente tá lá toda semana, a gente acompanha. E você vê a pessoa mudando, você fala, putz, como que Deus é bom, né? E muitos que a gente vê nesse processo, principalmente eu que também sou instrutora dos cursos do Básico 1 e 2, nós vemos como eles chegam no Básico 1 sem saber nada, né? Com todas aquelas ideias, assim, as informações desconectadas um pouco, que ouviu aqui, ouviu ali. E aí eles passam por esse processo, vão participando do curso, perguntando. E aí você vê essas pessoas já trabalhando, depois essas pessoas já na mesa mediúnica, essas pessoas trabalhando dentro da casa e você vendo toda essa transformação dela, fala assim, isso já valeu a pena, né? Vale a pena. Já Mas valeu a aquilo pena. que eu falo, o Nealuz, ele tem uma estrutura de cursos muito, muito forte também. E aquilo que eu falo para todo mundo, no começo do ano, no finalzinho do ano e no comecinho do ano, eu já começo a chamar as pessoas para participar dos cursos. Porque às vezes a pessoa vai lá na casa espírita, conhece. Eu falo, ó, você quer conhecer mais sobre a doutrina, quer fazer o estudo certinho, porque você vai aprendendo desde o beabá, desde o comecinho. Aqui você vem assistir uma palestra, às vezes você fica meio confuso, às vezes uma ideia não fica conexa certinho. E eu falo, vem, faz o curso, experimenta. Você não vai pagar nada pelo curso, é gratuito. Se você não gostar, você para. Problema zero. Não precisa participar, ninguém vai ficar pegando no teu pé por ter largado. E aquilo que eu falo, dificilmente quem começa o curso acaba desistindo no meio. Tem desistências? Tem. Às vezes por problemas pessoais, problemas de trabalho, alguma outra coisa assim. Mas desistir porque não gostou do curso, duvido que alguém fala, não, eu desisti porque eu não gostei. Não. A pessoa, quando ela começa, ela vai seguindo. E é legal você ver mesmo essa evolução ao longo dos anos das pessoas. Você vê, você sente a diferença, né? Eu lembro uma vez que teve uma que era o casal fazendo o curso, que eu já achei muito bacana, né? E ela ficou grávida depois. E aí você ia vendo a barriguinha crescendo, né? E aí a gente teve que mudar algumas coisas no planejamento do curso para que ela conseguisse concluir antes de ter o bebê, que não pegasse uma parte lá que a gente dava um curso de passes para que ela pudesse fazer antes de ter o bebê. Mas aí depois a gente, assim, quando você volta no centro, de vez em quando encontra, já vê a criancinha com 2 aninhos lá. Exatamente. Quer dizer, ela estava ainda, né? A gente sabe que fica ligado espiritualmente à mãe, né? Enquanto tá grávida. Eu falei assim, gente, aquele espírito já estava lá escutando as aulas, né? Já estava lá assistindo Básico 1, Básico 2, sem nem ter encarnado, e depois já tá aí andando no centro. Acopado ali. Já tava ligado lá, né? E você sabe, Carla, que nós sempre tivemos os cursos básicos, são 5 anos, né? E desde o ano passado nós começamos a ter um curso agora sobre... Como que é, Thiago? Com o Magnaldo. Autodescobrimento, isso. E nossa, teve uma aceitação tão grande. É um curso que... O Magnaldo, ele foi muito estratégico nessa parte aí. Eu achei muito legal. Ele colocou o curso do segundo semestre e termina no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, de meio a meio. De meio a meio, entendeu? Para que não interferisse na questão dos outros cursos. Nossa, o ano passado foi um sucesso. Esse ano começou agora também no segundo semestre. Também está sendo sucesso com o Magnaldo e com a Bia. Né, o Magnaldo, inclusive, lançou um livro agora há pouco tempo. E a Bia é psicóloga. Nossa, o pessoal tá adorando esse curso. Ele é baseado nos ensinamentos da Joana de Ângeles. Da Joana de Ângeles, que bacana. Então é muito legal, assim, ele é voltado muito, porque a própria Joana já tinha alertado a gente que os problemas psicológicos, problemas da mente seriam o mal do século, né? Sim. E ele voltado nisso daí, ele
ensina as pessoas a ter o autodescobrimento, se entender. Porque às vezes você tem aquele negócio, eu tenho uma agonia, e a pessoa não... E dentro disso ela consegue perceber, consegue ver quais são os gatilhos, ver qual que é a sombra dela. Porque todo mundo tem uma sombra. É o famoso calcanhar de Aquiles que a gente fala, né? Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, né? No curso a pessoa vai devagarzinho, sistematizado também. Ele vai entendendo, vai aprendendo. E assim, depois que a pessoa termina esse curso, ele não é obrigatório você fazer o básico para fazer ele. Tá. E nem ser espírita para fazer ele. Tá. É um curso assim totalmente aberto. Porque muitos, quando chegam, né, nas casas espíritas, eles não estão preparados para um curso formal ainda. Eles querem, é curar a sua dor, é se entender, é sair daquele estado de agonia ou sair daquele estado de depressão, sair... Muitos chegam, né, assim, até se mutilando, se automutilando, tudo. Então, eles querem primeiro se livrar dessa dor. Depois que se livrar dessa dor, que entender ela, conseguir administrar ela, aí sim vai pensar num curso. Né? Porque eu fico imaginando a pessoa chegando lá, toda cheia de questões importantes dentro dela, e fala assim, não, faz um curso. Você não vai querer fazer um curso. Não vai. Você sabe que é difícil, Carla? É difícil você, às vezes, assim, a gente tem que ter até um certo cuidado com as pessoas que chegam pela primeira vez na casa, você oferecer um atendimento fraterno, a pessoa passar por entrevista, porque muitas das vezes as pessoas chegam com receio, com medo, sabe? Não sabe o que vai encontrar ali. Aí você vai fazer aquela recepção para a pessoa, você oferece um atendimento fraterno, um tratamento, de repente a pessoa já fica, sabe? Então, a não ser que a pessoa chegue ali da primeira vez, eu quero fazer um tratamento e tal, tudo bem. Mas a gente oferecer assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Sim. Né? Muitos na porta lá já me perguntaram, né? Quando chega na primeira vez, muitos vão indicados e tem aqueles que vão por curiosidade mesmo. Muitos já me perguntaram assim, não, mas quanto que eu tenho que pagar? Porque a pessoa já sofreu tanto em outros lugares, em algum outro, que são pessoas menos esclarecidas. E a pessoa chega nesse nível, não, mas quanto que eu tenho que pagar? Aí, não, irmão. O que é dado de graça, o que é recebido de graça é dado de graça. Aqui a gente não cobra nada de ninguém. Aqui é um trabalho voluntário, para o bem. Aí a pessoa fica mais desconfiada. Pega aí, se é de graça, deve ser mais caro ainda. Mas depois ela vai percebendo, com o passar do tempo, que realmente é assim que as coisas são e é assim que deveria funcionar em todos os lugares. Até mesmo porque, né, cara, a gente tem que concordar que as pessoas sempre procuram quando estão precisando. É muito difícil a pessoa ir pelo amor. Né? E às vezes você pega uma pessoa fragilizada, né? E aí, tanto que lá no Nea Luz a gente não fala de doação, nem no começo da palestra, nem no fim da palestra. A pessoa sabe que a casa precisa viver, sabe? Custos, né? A gente tem custos. Mas assim, a gente entende que se você entrar nesse tema no começo da palestra ou no meio da palestra, as pessoas que estão ali estão fragilizadas, elas estão precisando de ajuda. Elas não conseguem ofertar nada. Não conseguem, de repente... elas só querem receber. Tem muitos que chegam ali com problemas físicos, psicológicos, espirituais, mas não financeiro, vamos se dizer assim. Mas tem muitos que chegam com todos os problemas, inclusive o financeiro. Como que perdeu o emprego. Como que você vai falar para uma pessoa? Sabe? A nossa intenção é ajudar. Então, de repente, essa pessoa, você chega ali, você toca num assunto desse, de repente a pessoa não tem dinheiro para passagem. A semana que vem ela não vem, porque ela vai se sentir constrangida. Né? Então, a gente procura a não tocar nesse assunto. Pra gente, o mais importante é atender o assistido. E ele voltar. E ele voltar. E é isso que a gente vê que deixa a gente satisfeito, aquilo que o Thiago falou e o que você também falou, de pessoas que a gente vê ali, né, às vezes gestantes, às vezes crianças. O meu filho mesmo, o Pedro, ele cresceu dentro do Nea Luz, sabe? A Mariana não, mas o Pedro, ele cresceu dentro do Nea Luz. E não é só comigo, tem várias famílias lá dentro que você vê a criança pequena ou a mãe
chegar gestante ou Sim. então ficar grávida depois e a gente vê a criança crescer dentro da doutrina. É isso que nos importa. Uhum. É isso que é o mais importante pra gente, Sim. sabe? Você vê que as famílias estão frequentando. Então a gente deixa de lado essa questão mesmo da questão de doações financeiras. A gente tem um trabalho que a gente auxilia algumas famílias com cestas básicas. Isso a gente fala, sabe? A gente acaba comentando Quem quando a tiver gente... alguma coisa para doar. Exatamente, É. né? Mas muitas das vezes a gente mesmo E corre eu- atrás, e porque até não mesmo eu tem... falo, traz aquilo que às vezes está sobrando lá. Às vezes, Uhum. tô com 1 quilinho de arroz a mais, 1 quilinho de feijão. Leva, a gente ajunta um pouquinho do outro e acaba ajudando uma outra família que precisa. Sim. E é muito legal esse trabalho também, porque já tive família assim que a gente ajudou, que conseguiu se restabelecer, e hoje ela faz questão de doar, De ajudar. porque ela precisou lá atrás e ela sabe. Ela reconheceu. Hoje ela pode fazer também, ajudar uma outra família. E é muito legal que você vê que quem passa daí um aperto, uma necessidade, não esquece. E não esquece as mãos que surgiram no seu caminho para te ajudar. Isso é em qualquer nível, né? Não só no material, mas a gente não esquece quem estendeu a mão pra gente. Exatamente. Nunca mais. Quem estendeu a mão, às vezes nem lembra que estendeu a mão, não é? Exatamente. Às vezes a pessoa, nossa, aquele dia... Eu já trabalhei um pouco com atendimento fraterno também. Eu lembro de uma pessoa, nossa, mas aquela palavra que você me disse naquele dia, eu nunca mais esqueci. Aí você fala, nossa, eu nem lembro o que eu falei. Exatamente. Né? Mas quem recebeu, não esquece. Então, quem recebeu um abraço, quem recebeu um sorriso, quem recebeu a cesta básica no momento que estava passando por privação, não vai esquecer, né? E eu acho que é essa grandiosidade que acontecem dentro das casas espíritas. Essa troca, sabe? Essa proximidade. Eu sinto que as pessoas, quando chegam, a gente tenta ficar muito próximos delas, né? Assim, olha, eu tô aqui do seu lado. Eu, quando cheguei também, as pessoas se aproximaram bastante de mim para me receber, porque eu também não entendia nada, enfim. Que eu acho que às vezes é um pouquinho diferente de em outros locais, que ficam lá na frente, os outros só aqui, acabou, vai todo mundo embora. Então, eu percebo que dentro das casas espíritas há um movimento maior, né, de proximidade. Exatamente nisso de um ajudar aí o outro, né? E tem a questão, Carla, nós temos lá na casa esse trabalho social, mas o nosso trabalho social já foi maior, né? Hoje, depois da pandemia, deu uma encolhida e ainda não conseguimos retomar aquilo que fazíamos. Mas antes da pandemia a gente tinha o café da manhã sem drogas, que inclusive era o Dr. Ronaldo que fazia, né? Então, de manhã cedo tinha as pessoas que eram dependentes, que iam na casa, e Dr. Ronaldo, aqueles que queriam, Dr. Ronaldo encaminhava. Sim. Então, é legal a gente ver algumas pessoas que se recuperaram com esse trabalho do Dr. Ronaldo. E tem as pessoas da casa também, por exemplo, a dona Raimunda. A dona Raimunda, ela trabalhou nesse trabalho voluntário do Café da Manhã Sem Drogas por um bom tempo. Dona Raimunda conhece todos os dependentes químicos de Carapicuíba. Aqueles que se recuperaram e aqueles que ainda se mantêm. A semana passada ela estava conversando comigo, ela estava chateada de uma pessoa que ela conheceu há muito tempo que teve uma recaída, né? Então, assim, hoje não tem mais esse trabalho, até mesmo porque depois da pandemia ficou difícil pelo seguinte, é um trabalho voluntário. E quem fazia mais esse trabalho eram as pessoas idosas, né? Que porventura tem o dia... então, tinha que estar lá 6 horas da manhã, né? Então, depois da pandemia, a gente sabe que ficou difícil para essas pessoas nessa faixa etária. Sim. Então, acabamos não retomando com esse trabalho, né? A gente tem um doador que aí até hoje dá uma doação para a gente, que era para essa finalidade. Como a gente acabou parando de fazer, a gente entrou em contato com ele para ver se realmente ele queria continuar ajudando ou se ele quisesse parar. Mas a gente falou que ia dar destino para essa doação, então, e foi isso que a gente fez. A gente destina agora para a cesta básica e tal. E a dona Raimunda, ela continua fazendo esse trabalho social. E as pessoas chegam lá, ela sabe todo mundo, quem precisa, quem não precisa, ela já deixa a cesta básica pronta. Ó, essa aqui é do fulano, essa aqui é do ciclano.
Então, assim, é uma pessoa que se dedica muito e que ela deve ter muitas histórias para contar, né? Meu Deus do céu. Essa daí. Olha, se você parar para conversar com a dona Raimunda sobre essa questão do trabalho social... É um exemplo de vida. E é esse que eu acho que é o grande... Apesar que a gente ainda... Desculpa. Imagina. Apesar que a gente ainda fez. A gente fez os jantares, 2 anos que a gente fez o jantar de Natal. A gente faz o jantar de Natal, a gente faz alguns eventos esporádicos, assim, né? Não é mais igual todo dia. Dona Raimunda chama e, assim, lota o salão mesmo. É muito legal. E o pessoal fica comendo contente de estar ali naquele ambiente, tudo... É uma situação bem... O jantar de fim de ano é legal, porque a gente programa, ela fica, você vê a satisfação dela em fazer, e ela mesma sai convidando. Ela sabe onde tem alguns dependentes, que fica ali, fica aqui e tal. Ela conhece por nome, né? Então ela vai e convida. Ó, dia tal vai ter o jantar de Natal, aí a gente fala aos filhos dela, né? Aí eles chegam lá. Então a intenção é que isso cresça mais e mais, né? Mas é isso, precisa de mais braços, né? Que é uma das questões que a gente tem percebido pós-pandemia, que estão faltando braços, né? Várias pessoas que vêm aqui de outras casas trazem essa mesma questão, né? De fazer a caridade ou de ir buscar, né? E que a gente está precisando criar novos trabalhadores, né? E trabalhadores que tenham realmente a responsabilidade de assumir, não é, eu vou quando der, ou quando não der eu não vou, de que eles assumam essa responsabilidade com o trabalho, porque isso também está escrito lá, né? A muito será dado e quem for dado será cobrado. Então, assim, nós estamos recebendo muita coisa e a gente tem a responsabilidade de perpetuar essa questão, né? Você tocou num assunto agora, Carla, que é algo que a gente já ultimamente vem comentando, e isso não é só no Nea Luz, acredito que seja em todas as casas. Existe realmente essa defasagem de trabalho voluntário, de pessoas que realmente se comprometam com o trabalho da doutrina espírita, mas também tem a questão do milindre. Sabe, a gente percebeu, a gente viu no último censo agora que saiu, né, que o espiritismo deu uma encolhida, e eu estava até assistindo esses dias uma reportagem, não me lembro agora com quem que era, e essa pessoa estava falando que o espiritismo está fadado a acabar, se continuar dessa forma. Mas o que acontece? É porque assim, eu até concordo que a gente precisa fazer algumas modificações, os tempos passaram, né, não tem como a gente... As mesas não giram mais, né? Então, como teve essas modificações ao longo do tempo, a gente tem que acompanhar. Porém, a gente tem a questão das pessoas que querem que a casa se molde a elas, quando o correto é o contrário. Quando você entra na doutrina espírita, numa casa espírita, eu penso que a pessoa tem que se moldar ao trabalho da casa, ao estilo da casa, né, ao estilo da doutrina. Então muitas pessoas deixaram, né, quando você aperta um pouquinho o cerco ali, não é assim. Não é, você entendeu? Mas aí isso tem a ver com as fragilidades morais. Então eu penso que tudo é uma oportunidade de crescimento, assim como tudo é um teste para saber se você vai passar naquela provinha ou não. Então, você achar que a casa tem que se moldar a você, é uma questão de um ego muito grande que precisa ser trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, cada um que chega com a sua história, chega com a sua, né, com a sua percepção, com o seu conhecimento. E sim, todos têm a contribuir para que essa casa cresça. Então, ao mesmo tempo, acho que tem que ter esse equilíbrio, né, de receber os novos sem perder os seus princípios, a sua ética, a sua forma de trabalhar, mas aceitar ideias novas, né? Não, e o que eu falo, não é o Nea Luz, não é o cristão. Se você não se adaptou, às vezes você pode não se adaptar à casa, ao trabalho da casa, que nem lá a gente faz, a gente é meio quartelzão. 7h45 eu faço a prece junto com os trabalhadores. Quem chegar depois, desculpa, não vai trabalhar.
Porque é uma regra da casa. Regras, às vezes, tem que ser seguidas. É. Ah, não me adaptei a essa casa. Problema zero se não se adaptou. Você pode procurar uma outra casa para trabalhar. O que importa é você trabalhar para Cristo. Não importa se você Não é para mim que você está trabalhando. A para casa B. O que importa é trabalhar. E o que a gente vê, às vezes, nos trabalhadores é isso. Ah, no Nea Luz, por causa dessa regra dos 15 minutos, eu não vou trabalhar no Nea Luz. Mas ele não procura outra casa para trabalhar. E ele tem a capacidade de trabalhar, às vezes, em uma outra casa que se adapta melhor ao horário, alguma coisa assim. E trabalho não Mas falta, você vê que né? Pode ser em qualquer parte. É mais fácil arrumar desculpa do que querer se melhorar moralmente, de ir atrás. É mais fácil, às vezes, você falar, não dá, ali é ruim, não sei o quê, mas também não procura outra casa para trabalhar. E trabalho tem bastante. Qualquer um que encostar lá numa casa espírita e falar assim, o que eu posso ajudar aí? Vai ter alguma coisa para ajudar, com certeza. No dia que eu fui lá dar palestra lá no Cristão, aí eu vi uma aluna nossa, né, Wagner, ela já organizando as fichinhas na recepção do básico 1. Então, quer dizer, não, Carla, não vou conseguir assistir sua palestra porque eu vou ter que ficar aqui na recepção, toda feliz que estava na recepção. Então, todo mundo tem que começar por algum lugar, não é? Começar. Mas vamos agora falar do mês de outubro, o que vai acontecer. Só para você saber, depois vai estar na descrição do vídeo o endereço da casa, os dias de funcionamento, horário e toda essa programação especial de aniversário dos 20 anos. Mas conta pra gente aqui um pouquinho o que vocês estão planejando para esse mês de outubro. Paulinho me mandou já uma tabela, mas eu quero que vocês me falem. Vai ser muito legal, vai ser um mês dedicado, principalmente esses 20 anos do Nea Luz, né? Então, cada dia vai ter um tema específico. A maioria dos palestrantes aí são trabalhadores da casa, são pessoas que ajudaram a fundar o Nea Luz, né? Então, a gente vai trazer diversos temas, desde o funcionamento da casa, como que funciona um grupo mediúnico. Às vezes as pessoas têm curiosidade. Nossa, como que será? Como que é um grupo mediúnico, né? Será que eles invocam, conversam, como que... Então, vai ter toda uma explicação também de como que funciona isso. Será palestras mais voltadas a essa temática mesmo. Tá. Então, vai ser muito bacana. Entre os palestrantes nós temos o seu Nelson, né, que é um baluarte aí da região. Um dos fundadores. A Lúcia, inclusive, a palestra do seu Nelson é o mesmo dia com a Lúcia. Eles vão dividir. Tá. Né? Vão fazer a palestra junto. Tem o Dr. Ronaldo, que também é fundador da casa, né? Vai falar da casa também. Vamos ter o João Marcos, né? Todo mundo conhece o João Marcos. Vamos falar na palestra dele, ele vai falar sobre os grupos mediúnicos. Teremos a Laura Dantas, que ela vai falar sobre evangelização, algo que ela trabalhou há muito tempo na casa. Que é muito importante. Sim. Muito importante. Temos também... O que mais, Thiago? Vamos ter o grupo Nova Vida, né? Que mudou o nome, né? Não sei, é Vida Nova, Nova Vida agora. Mas são muito queridos também, vão encerrar pra gente o mês espírita. Então, todas as palestras nós procuramos colocar pessoas que de uma forma ou de outra participaram da fundação da casa. Colocaram um tijolinho lá. As nossas palestras não são sempre com o pessoal da casa. A gente procura chamar gente de fora, né? Ultimamente estava até sendo raro ter trabalhadores da casa na palestra, mas o mês espírita a gente procurou colocar todos aqueles que participaram de uma forma ou de outra da fundação da casa, porque ninguém melhor do que eles para contar, né? Esses 20 anos de Nea Luz. E os temas, como falei, vamos falar da importância da casa espírita para a doutrina espírita, né? Então, cada um escolheu um tema, escolhemos um tema para cada um e eles vão seguir
Que bacana, né? E é importante também celebrar. Eu acho que é importante não só celebrar os 20 anos, mas fazer isso que vocês estão fazendo, um resgate histórico das pessoas que passaram. Porque, por exemplo, quem está chegando agora no Neoluz não sabe de tudo isso. Quem chega agora no Cristão não sabe por tudo isso que passou no Cristão. Aliás, do Cristão, a gente também fez uma série de vídeos aqui, vídeos comemorativos de várias pessoas que foram passando ao longo de todos esses anos do Cristão. E é legal isso de ficar gravado e das pessoas conhecerem a história. Assim como hoje quem está aqui assistindo Conversas da Alma está conhecendo a história do Neoluz. E eu acho que é esse que é o objetivo, de sempre trazer pessoas de várias casas para que falem sobre um assunto específico ou contem as coisas sobre as suas casas, mas que os outros possam aí também conhecer. Fala. Quem são os palestrantes lá que a gente vai ter? O seu Nelson e a Lúcia no mesmo dia, a Carla Dantas, Claudinei, a Aline e a Juliana, a Laura Dantas, João Marcos, o Bruno Rodrigues, que é um palestrante bem conhecido, mas ele também foi um dos fundadores do Nealuz. O Magnaldo e a Bia, quem se interessou pelo curso que a gente falou do autodescobrimento, vai ter um dia com os dois, então eles vão dar um pouquinho do que pode ser esse curso, quem se interessar. Aí o Dr. Ronaldo Campos e o grupo Nova Vida, que daí é um musical e também vai ser para fechar daí com a chave de ouro, né? Ai, que gostoso, que gostoso. Parabéns. Então, a gente já está indo meio que para o encerramento. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, algum assunto para abordar, enfim. Não, eu faço um convite para quem ainda tem um pouquinho de medo da doutrina espírita, que tem vergonha, que tenha receio, vai lá na casa, faz uma visita, conhece, conversa. Você não vai ver espíritos passeando, você não vai ver manifestações, não vai ver nada disso. A gente sempre é uma doutrina baseada nos ensinamentos de Jesus e o Nealuz, ele tem essa temática mesmo, levar o amor e a luz. E a luz. Que bacana. E também o Thiago já fez o convite, também estendo o meu convite a todos que queiram ir, né? Estaremos lá sempre de braços abertos a receber a todos aqueles que lá chegarem. Nós temos palestra de terça-feira que é voltado para o cura, então a gente procura abordar... A terça-feira é o único dia que a gente tem um tema fixo, né? A gente, até pouco tempo atrás, cada dia a gente fez um capítulo do livro Médico Jesus, e agora nós estamos fazendo do livro Alguém Me Tocou. Então, toda terça-feira tem um capítulo. O palestrante que vai fazer lá já sabe o capítulo que ele vai falar. Temos as quintas-feiras palestra normal, né? E às sextas-feiras nós temos o nosso Evangelho Terapia, que é com o seu Nelson, né? É algo maravilhoso. Quem quiser chegar lá na casa também, participar do Evangelho também, será muito bem-vindo. Um grupo de autoajuda. Isso, e tem passes também, normalmente. Os nossos cursos aos sábados, né? Agora, infelizmente, quem quiser já não pode mais. Tem que esperar a próxima turma. Com exceção do grupo do Magnaldo, que pode entrar no meio do ano. Agora, os outros cursos, quem quiser, eles começam a partir de janeiro, né? Logo mais, aí, a partir do mês que vem, provavelmente, a gente já começa a disponibilizar a lista para quem quer fazer as inscrições. E é isso aí. No domingo a gente tem o encontro de paz, né? Evangelização, a juventude. E quem chegar no Nealuz... praticamente todo dia. Todo dia, praticamente. E nos dias que não abre ao público, segunda e quarta, tem trabalho mediúnico. Ou seja... Então, exatamente. A casa funciona praticamente todos os dias. Teremos agora, na sexta-feira que vem, teremos a nossa excursão anual que a gente faz todo ano para Uberaba, né? Araxá e Sacramento, que a gente vai até o Chico, a gente conhece algumas casas espíritas bem famosas lá de Minas, a gente vai até o Irmão Tadeu, até o Eurípides, né? Onde tem o centro ainda aqui. Infelizmente, esse ano não tem mais vagas, graças a Deus,
Porém, quem quiser, o ano que vem já, logo mais que a gente termina essa, a gente já começa a organizar outra. Próxima. É. Então a casa está sempre com atividade, está sempre com alguma coisa para que as pessoas possam estar mais Próximo de Jesus. Exatamente. Que bacana, que bacana. Então, eu gostaria de agradecer a vocês dois por estarem aqui e que a gente consiga aí cada vez mais auxiliar nessa divulgação, né, da doutrina espírita, das casas, dos trabalhos que são realizados. E desejo muito parabéns e felicidades para o Neal, que vai fazer 20 aninhos. Cara. É um jovem, né? É uma casa jovem, adolescente, entrando na fase adulta. Mas que continue aí se perpetuando por muitos anos. Então, muito obrigada a vocês. Viu? Obrigado, Carlos, muito obrigado mesmo, hein? E compartilha esse vídeo para quem quiser assistir e até o próximo.